Meus amados, graça e paz, boa tarde. Esse que vos fala é o pastor Suni Prachedes. Nós estamos na Impact FM, a rádio da Bênção de Deus, 107.7. Nós queremos compartilhar em alguns minutos, nesta oportunidade que é nos dado, algo que Deus colocou em nosso coração, vindo para cá. Nós estava com o horário previsto para às 15 horas, e devido ao trânsito aqui na cidade de Campinas não foi possível nós chegarmos dentro do nosso horário. Então nós temos aqui aproximadamente 15 minutos para falar algo. Eu creio que Deus vai confortar o seu coração. Eu creio que Deus, Ele vai nos dar um direcionamento nessa tarde. E eu saí de casa, passei e pedi a Deus uma palavra. E essa palavra nós estamos já aproximadamente há 4 semanas que nós estamos falando do livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1. Eu quero apenas, nesses minutos que nos restam, compartilhar com você algo que Deus colocou ainda essa semana de experiência, que são coisas que Deus trabalha na vida daqueles que confiam nele. E uma das coisas que eu tenho aprendido é confiar no Senhor, mesmo com todas as lutas e as dificuldades. A gente aprende a confiar no Senhor, aprendemos a confiar nele, aprendemos a esperar dele. E eu creio que o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1, que nos diz assim, a palavra do Senhor: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E há um outro versículo também, que nós temos como lema, como tema também para nós, é o livro de Salmos. Salmo no capítulo 2, e o versículo de número 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Eu creio que nesse minuto que nos resta, e uma tarde como essa, porque eu não tinha plano para estar aqui hoje, aqui na Impact FM. Teve várias mudanças, várias coisas aconteceram durante essa semana, e tudo está acontecendo, e vai continuar acontecendo muitas mudanças, muitas coisas. Mas uma coisa eu me afirmo, uma coisa eu me seguro, que a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E eu creio que Deus, Ele muda o curso da história. Eu creio que Deus, para abençoar alguém, Ele muda o governo se for necessário. Eu creio que Deus, para resgatar uma pessoa, Ele muda as estações do ano. Ele muda os reinos e reinados para abençoar alguém e para resgatar alguém. E eu creio que Deus também, para falar comigo, para falar conosco nessa tarde, Ele muda o curso da nossa história. Ele muda o rumo da nossa vida, para falar comigo, para falar com você, para falar com todos aqueles que estão acompanhando pela Impact FM, aqueles que estão online, acompanhando também nesse momento, nessa tarde. E eu venho aqui trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de convicção. Mas a palavra que me impacta nesse momento
que me chama a atenção, que quando eu vim lá para cá com o carro, eu vinha meditando. E será que se ouvires a voz do Senhor? Então, quando eu ouço a voz de Deus de uma maneira que eu deixo sentir o tocar na minha vida, eu sei que todas essas coisas, as bênçãos do Senhor, ela vai nos alcançar. Ela vai nos alcançar. E eu meditava ainda ontem com a igreja, ainda meditava à noite pedindo a Deus, mesmo você estando no leito, mesmo você estando no hospital, sendo medicado, igual eu passei pelo processo, mas eu meditava com a igreja que você busca de Deus, e você clama, você pede ao Senhor, e ali você fica refletindo, mesmo você deitado no leito da enfermidade, dentro do hospital, sendo medicado, mas você começa a buscar de Deus o refrigério para a sua alma naquele momento. Você busca algo para a sua vida. E vindo para cá, para a rádio, eu comecei a alimentar ainda algo que estava dentro da minha alma. Algo que Deus falava profundamente. E se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, para mim chegar onde Deus quer, não importa aonde você está passando o processo. Não importa se é um momento de dor, de alegria, se é um momento de gratidão, se é um momento de que a morte bateu na porta da sua casa. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, entender o chamado para a nossa vida, para a minha alma, eu creio que eu vou ser instrumento. Eu creio que eu vou ser um canal de bênção para outras pessoas. Eu comecei a analisar comigo. Eu comecei a entender. Porque às vezes, o que Deus faz? Às vezes Ele pega uma pessoa, igual no meu caso, Ele leva para dentro do hospital e coloca você no leito, para que Deus venha falar com você, para que você venha parar para entender o que é que Deus quer. E muitas vezes, no meio da aflição, no meio do corre-corre, no meio do dia a dia, às vezes eu não entendo aquilo que Deus quer que eu faça, ou às vezes eu não consigo dar atenção para Ele, para o soberano. E muitas vezes Deus quer um particular, e nesse particular, Ele só quer que eu apenas ouça. Ele quer que eu apenas ouça. Ele quer que eu apenas sento e paro para ouvir. Porque se eu estiver ocupado demais, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se eu estiver preso demais nas coisas materiais, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se eu estiver muito afoito com as coisas desse mundo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se eu estiver muito preocupado com o que haver de comer, com o que haver de vestir, ou com aquilo para minha casa, para meus filhos, para minha família, para a esposa, para o esposo, se eu ficar preocupado com todas essas coisas, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, Deus se faz silêncio. Deus silencia em momentos que nós precisamos de ouvir a voz dele. Mas como é que Deus vai falar, sendo que eu não dou atenção? Como é que Deus vai falar, sendo que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Porque eu estou ouvindo mais coisas, eu estou ouvindo mais problemas. Eu começo a dar ouvido aos problemas, às dificuldades dessa vida. Então nesse momento Deus se faz silêncio para a minha vida. Porque Deus não fala com alguém que está falando juntamente com Ele ao mesmo tempo. Não tem como Deus falar com você e você ao mesmo tempo. Eu preciso de ouvir a voz de Deus para responder as perguntas. Não tem como nós conversarmos numa sala de aula juntamente com o professor dando a matéria, ele explicando, todo mundo, cada um falando uma coisa. Eu só consigo entender o professor quando eu ouço. Eu só consigo aprender na faculdade quando eu ouço. Só consigo aprender na igreja quando eu sento e ouço. Não
tem como o pastor ministrar e você ao mesmo tempo falar. Não tem como o professor falar e você ao mesmo tempo falar com ele. Não dá tempo. Então, para mim falar, para mim responder, eu preciso ouvir. Para mim falar com Deus, eu tenho que ouvir primeiro o que Ele quer que eu faça. E às vezes a circunstância de hoje, os problemas da vida, os nossos problemas que nós implantamos, já temos um problema que já vem de natureza humana, que nós carregamos do velho homem. E fora isso, criamos mais problemas, buscamos mais problemas. E quando nós buscamos mais problemas, eu me sufoco os meus ouvidos espirituais, eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor Deus deixou bem claro para Moisés: Moisés, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar o livro, guardar aquilo que Ele deixou para nós, o ID de Jesus. Mas ao tocante à palavra, e se ouvires hoje a voz do poderoso, a voz do Criador, se eu parar para ouvir Deus, se eu parar para ouvir o Todo Soberano, se eu parar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que os seus caminhos a partir de hoje vai ser totalmente diferente. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele não se confunde. Aquele que ouve a voz do Criador, ele não se perde. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele sabe e se assegura naquilo que Ele colocou. Que quando Deus manda nós ir, a garantia é certa. Quando Deus manda nós fazer, a garantia é certa. Mas quando Deus fala não faça, pode ter certeza que vai dar errado. Se Deus manda não ir, não vamos. Porque teve momento que Davi saiu para a peleja, mas teve momento que Davi teve que recuar, porque a voz de Deus falou, não vai. E Davi voltou. Mas teve momento que Davi foi, e Deus disse, vai que eu serei contigo. Mas teve momento que Deus falou com Davi, não vai, porque eu não serei. Eu ouvi a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, que eu ando pelo Espírito Santo de Deus, eu não me decepciono. Porque todo homem está sujeito ao erro. Todo homem está sujeito a cair. Todo homem está sujeito a decepcionar alguém nessa vida e nessa história. Mas se eu ouvir a voz do Criador, a voz de Deus, pode ter certeza que eu não vou decepcionar. Eu não vou sentir amargurado. Eu não vou sentir desejo de parar. Quem sabe às vezes eu quero parar. Quem sabe às vezes eu quero desistir. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Porque é o Senhor que nos guia. E às vezes nós precisamos de um guia. Às vezes precisamos de alguém para que possa guiar a nossa vida. Às vezes eu preciso de alguém que me conduz no caminho. Às vezes eu preciso de alguém que me direciona. Ou se eu vou para a direita ou para a esquerda. Isso é ouvir a voz de Deus. Que quando eu ouço a voz de Deus, Ele nos dá o caminho, nos dá o norte, o que fazer, como fazer, na hora certa. E nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos de confrontos emocionais, momentos de perdas materiais, perdas espirituais, perdas de vidas, pessoas sendo destruídas, por não ouvir a voz de Deus. Às vezes tomamos tomada de decisões erradas, que Deus nem sequer passou por ele. Às vezes nós tomamos decisões na vida, sendo que Deus não aprovou. Às vezes tomamos caminhos, sendo que Deus não nos mandou por aquele caminho. Às vezes fazemos coisas que às vezes Deus falou, não faça. E às vezes nós vai pela própria vontade e fazemos. Mas nós fazemos porque não ouvimos. Tomamos caminhos diferentes porque não queremos ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o caminho que Deus quer que nós vai não é o caminho nosso. Às vezes aquilo que nós fazemos não é o que Deus quer que fazemos.
Porque às vezes o propósito de Deus é outro, o caminho do Senhor é outro. Às vezes em nossas vidas nós queremos tomar certos caminhos, certas decisões, sem consultar Deus. E aonde sofremos as decepções, a angústia da alma, a tristeza nos cerca, nos abate. E depois dizemos, Deus não está neste lugar, Deus não está comigo, Deus não está lá, então eu vou parar, eu vou desistir. Eu não vou mais continuar, não quero mais prosseguir, porque me decepcionei com o pastor, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os negócios da vida, com as coisas que eu fiz. Mas por que nós decepcionamos? Porque não ouvimos a voz de Deus. E tudo quanto você for fazer, tudo quanto eu for fazer, não importa se você vai na esquina, não importa se você vai virar à direita, não importa se você vai virar à esquerda, não importa se você vai comprar o carro, vai vender o carro, não importa se você vai vender a casa, vai comprar a casa, ou vai fazer aquilo que está no seu coração, mas antes de qualquer coisa, consulta primeiro a Ele. Antes de eu tomar qualquer decisão, se o Senhor quiser e nos permitir, eu irei. Às vezes nós falamos assim, eu vou, aí o Senhor fala, então você vai sozinho que eu não vou com você. Às vezes nós falamos assim, eu vou comprar, aí o Senhor fala, vai e compra, aí ele compra, fica com a dívida, não consegue pagar, depois tem que devolver. Vou começar a construir, aí começa a construir, não dá certo, aí para pelo caminho. Isso é bíblico. Aí nós falamos assim, não quero mais servir ao Senhor, não quero mais ser cristão, não vale mais a pena, porque eu comprei, não deu certo, não consigo pagar. Eu comecei a construir, parei a construção, não consigo terminar, fiz a dívida, não consigo pagar. Por quê? Não ouvimos a voz de Deus. Mas quando eu ouço a voz de Deus, se o Senhor assim o quiser e permitir, eu vou negociar o carro. Se o Senhor assim o quiser e permitir, vou vender o carro. Se o Senhor assim o quiser e permitir, vou comprar a casa. Se o Senhor assim o quiser e permitir, vou vender a casa, vou fazer isso, aquilo, outro, vou fazer a viagem dos meus sonhos. Se o Senhor assim o quiser e permitir, eu irei. Isso Deus se agrada. Mas quando eu não quero ouvir a voz de Deus, que eu vou pelos meus próprios instintos humanos, quando eu vou pelo impulso humano, porque eu acho que eu tenho força, porque eu acho que eu posso, porque eu acho aquilo, porque eu vou e faço, acontece, e vai acontecer tudo. E aí nós se decepciona, porque eu fui com a força do braço e não consegui resolver. Mas quando eu ouço a voz de Deus, quando eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus, eu coloco o Senhor no meu caminho, eu peço a Ele a direção, eu peço a Ele um norte. Quando eu peço a Ele, Senhor, me direciona a minha vida, guia minha casa, guia meus filhos, guia minha família, guia o ministério, a minha empresa, tudo quanto eu tenho, coloco nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha administrar a minha vida, e aí eu não venho sofrer danos e perdas. Mas mesmo que eu sofrer danos e perdas, eu sei que tem um Deus que está comigo. Porque se eu tive a perda, porque algo melhor o Senhor vai fazer. Se eu não conseguir aquilo que eu desejo, algo melhor Deus vai dar para mim. Mas quando eu coloco Deus em primeiro plano, mas que nessa tarde possamos ouvir a voz de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1, e se ouvires a voz do Senhor, quando eu ouço a voz de Deus, eu não ando por vista, eu ando por fé. Quando eu ouço a voz de Deus, eu acredito no impossível. Quando eu ouço a voz de Deus, eu acredito naquilo que ainda não existe, e o Senhor vai fazer existência. Quando eu ouço a voz de Deus, aquilo que está no meu coração, que eu venho pedindo e buscando, ainda que não tenha hoje, mas amanhã, o Senhor há de prover um milagre. E ainda essa semana, por incrível que pareça, eu tive duas grandes experiências. Duas grandes, lindas experiências. De ver Deus mover os céus em prol de um projeto. De ver Deus abrir janelas onde não tem. E de ver Deus abrir portas onde não tem parede. E de ver Deus colher aonde o homem não semeia.
eu pude ver, palpável, coisas grandes que o Senhor faz em nosso meio. Mas quando eu ouço a voz de Deus, ainda mesmo que você tenha a única oferta, ainda mesmo que você tenha um único sacrifício para entregar, entregue. Porque Isaac entregou a sua única oferta ao Senhor. Era a única oferta que Isaac tinha naquele momento. Mas Abraão falou: eu tenho a minha oferta, que é o meu filho. Porque Isaac era a oferta. Mas Isaac também ia ofertar. Naquele momento ele também ia com o pai ofertar o sacrifício. Mas o Senhor já tinha provido o cordeiro. Na última instância da minha vida, da sua vida, se eu ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que o cordeiro ele já proveu para nós. E eu aprendi uma outra experiência ainda essa semana de alguns pastores da Coreia. Mesmo no caos, mesmo na dificuldade, mesmo o deserto, o vale, a cisterna, a cova, a fornalha, o mar, o exército perseguindo, o Senhor usou os 4 leprosos para trazer as boas novas a Samaria. Eu quero apenas orar por você. Já excedeu o meu horário. Nós pertencemos ao ministério, à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nova Campinas. E nós queremos agradecer por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a toda a direção da Impact FM. Que o Senhor possa abençoar de forma especial, de forma extraordinária. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, o seu ministério, a sua família, de forma linda. E que a bênção do Senhor, ela possa te alcançar nessa tarde. Feche teus olhos onde você estiver. Se você pode fechar os olhos. Se você está dirigindo, não pode. Mas ligue, sintonize ao trono da graça. Senhor meu Deus, que está no céu. Eu quero apenas pedir a tua bênção nessa tarde de quinta-feira. Ao teu povo que está acompanhando, os nossos irmãos internautas. E aqueles que estão ouvindo aqui pela Impact FM em Campinas. Que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um dos teus filhos. A esse que estava com o coração triste. Ele estava, não está mais. Ela estava triste, mas não está mais, porque a tua palavra refrigerou. Que a bênção do Senhor, que possa ser alcançada nessa tarde de maneira extraordinária, de maneira especial. Que o Senhor possa realizar um milagre. Que o Senhor possa curar este coração triste. Que a paz do teu Espírito possa descer e reinar neste coração amargurado. Senhor meu Deus, eu quero pedir a todos os nossos amigos, pastores que nos apoiam, a todos os nossos capelães da Unipas, nos 4 cantos deste mundo. E quero pedir a tua bênção ao povo de Campinas, ao nosso estado de São Paulo. Senhor Deus, abençoa o nosso presidente da República, o nosso governo, o prefeito de Campinas e a todas as suas agências. Que a tua bênção possa alcançar cada um dos teus filhos. Uma bênção de maneira especial. Eu quero pedir. Oh, aleluia. Eu quero te adorar. Agradecer por tudo quanto o Senhor nos deu. E por esse momento e por essa oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Que a bênção do Senhor te alcance sempre e hoje, para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aqui encerra mais uma programação da Impacto FM, a rádio da bênção de Deus. Divulgue, participe. A bênção, com certeza, é grande na sua vida. Com Deus, até a próxima oportunidade.